A paz do Senhor, amados. Amém. Por gentileza, vamos poder tomar o assento. Também agradeço muito a Deus a honra de estar lhes falando. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela confiança em nós depositada, em nos permitir usar esse microfone, o que é de grande responsabilidade. E não posso deixar de reconhecer que nós começamos muito bem nessa sexta-feira, né? Que mensagem maravilhosa. Deus usou o nosso companheiro, o pastor Jairo, para nos ensinar. É realmente uma escola. Eu já diria que não é mais primária, já é uma universidade, não é? É uma escola superior, graças a Deus. Deus tem sempre coisa maravilhosa para nós. Obrigado, pastor João. Bom, nós falamos na terça-feira, parece. Na terça-feira próxima passada, estávamos falando sobre arrebatamento. Aliás, na quarta-feira, sobre arrebatamento. Nosso pastor presidente me disse que eu teria 3 dias para desenvolver esse assunto. É claro que não podemos concluir, mas nós daremos então uma continuação hoje de onde paramos. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, nós falamos o que vai acontecer lá no céu quando a igreja for recebida pelo noivo celestial nas nuvens. Falamos sobre o tribunal de Cristo, e o nosso pastor que me antecedeu, o pastor Jairo, deu até um enfoque no assunto. Falamos sobre as bodas do Cordeiro e falamos sobre o início da grande tribulação. E nós daremos sequência a este assunto hoje, assim que o Senhor nos permitir. Já o pastor Gessé já está registrado como nosso auxiliar aí, não é? Deus lhe deu uma voz privilegiada, mesmo sem o aparelho de microfone, ele é ouvido lá nos fundos. Parabéns, pastor Gessé. Por favor, pastor, então já comece me ajudando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, em que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém. Obrigado, pastor. Nós lembramos a igreja lá no céu, numa festa, num banquete, numa recepção maravilhosa.
enquanto o mundo aqui começa a entrar no período de chamado Grande Tribulação, cujo período terá uma duração de 7 anos. O pastor Jessé acabou de ler para nós sobre a manifestação do anticristo, e especificamente o versículo 7 nos fala que ele não se manifesta agora, porque há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Quem resiste, quem está resistindo à manifestação do anticristo? Se ele age segundo a eficácia de Satanás, somente um poder maior que o poder de Satanás poderá oferecer resistência. E este poder tem no Espírito Santo, que é Deus. Então o Espírito Santo está oferecendo resistência, mas ele usa um instrumento. E que instrumento é esse? É a igreja. Então a igreja é um instrumento que o Espírito Santo usa para oferecer resistência ao anticristo. Nós estamos assistindo hoje a olho nu a investida terrível do anticristo, mas a igreja está orando, a igreja está pregando, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ela não se deixa seduzir. Nós estamos vendo hoje, amados, não só no Brasil, mas no mundo todo, essa insistência para se legalizar leis que contraria frontalmente a palavra de Deus, para legalizar, descriminalizar o aborto, para normalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o malfadado pensamento agora da ideologia de gênero. Quer dizer, a pessoa não nasce nada, nasce uma coisa, nem é homem nem mulher. Depois ele vai resolver o que ele vai querer ser. O Espírito Santo está resistindo, e a igreja está sendo usada. Se aqui, até aqui ele não se manifestou, porque há um que o resiste até que do meio seja tirado. A igreja será tirada, num abrir e fechar de olhos, como já temos visto. Agora, irmãos, eu quero aproveitar para dizer algo que muitos crentes se embaraçam nisso, e eu procurei conhecer melhor o assunto. Aqueles crentes já mais antigos devem se lembrar que alguns anos atrás se costumava dizer: quando a igreja for arrebatada, a Bíblia vai perder o valor, a palavra da Bíblia não vai valer mais nada, e o Espírito Santo será tirado da terra. Creio que alguns já ouviram esse comentário, não é? A palavra de Deus nunca perde o valor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E Jesus falou: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então a Bíblia não perde o valor nunca. E alguém diz: o Espírito Santo será retirado da terra. Não, senhor, o Espírito Santo não vai ser retirado. Ele continuará na terra, por dois setores. O Espírito Santo é Deus, e Deus é onipresente, né? Então ele não vai abandonar a terra. Segundo lugar, irmãos, durante a grande tribulação, que nós veremos com mais detalhes à frente, na manifestação das duas testemunhas, nos 144.000 assinalados, no anjo que vai estar voando pelo céu, ter o evangelho eterno na mão, convidando os homens a se arrependerem. Aqueles que resistirem ao anticristo e não quiserem aceitar o seu sinal na mão ou na testa, quem lhes dará força se não for o Espírito Santo? Então ele vai continuar na terra agindo e atuando. Ele é o amigo do noivo, entrega a noiva para o noivo. Hoje ele está cuidando da igreja, não é? Hoje ele está dando os dons espirituais, está adornando a noiva para o casamento. Sua figura foi Eliezer, servo de Abraão, quando foi buscar Rebeca.
lhe deu joias preciosas no pescoço, no pé, enfim, encheu ela de joia. Era uma figura do Espírito Santo que está fazendo isso hoje com a igreja, dando dons espirituais, dando autoridade, dando poder, dando graça. Ele está preparando a noiva, está corrigindo, tirando os defeitos, corrigindo o máximo possível, para apresentar uma igreja gloriosa, sem ruga nem mácula, ao marido saber a Cristo, diz Paulo no capítulo 11 de 2 aos Coríntios. Então, assim, a igreja arrebatada, o Espírito Santo deixa de oferecer resistência, porque é a época em que vai começar a se manifestar no mundo a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Então, nessa época, o anticristo estará com todo o vigor, agindo e atuando na terra. Uma outra dúvida, irmãos, que muitos crentes me procuram e perguntam, e vamos aproveitar para tratar do assunto. A Igreja Assembleia de Deus, da qual temos a honra de ser membros dela, a igreja não é pós-tribulacionista, nem mid-tribulacionista. A Igreja Assembleia de Deus prega baseado na palavra de Deus. Nós somos pré-tribulacionista. Isso quer dizer, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não está destinada a passar pela grande tribulação. Alguém pergunta: o senhor tem base bíblica? Temos. Vamos ler? Por favor, pastor Gessé, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Primeiro, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos converter-se a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Eu creio que isso já seria suficiente, mas tem mais, né? Jesus nos livra da ira futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, por favor, pastor Gessé. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Obrigado. Como é a carta que o Senhor escreve para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que não tinha nada para ser censurado. Aliás, das 7 igrejas, apenas 2, Filadélfia e Esmirna, são as 2 igrejas que não tinham nada para ser corrigido. Igreja 100% se mantendo fiel. E aqui o Senhor faz uma promessa à igreja de Filadélfia, que representa a igreja do arrebatamento. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Olhe bem para essa conjunção: não na hora, mas da hora. O que quer dizer guardar da hora? A igreja não vai assistir a hora, a igreja vai estar ausente. Há uma diferença em falar da hora e na hora. Por exemplo, vamos ler mais um texto, depois vamos ver outro, exemplificar isso. Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21, pastor Gessé, por favor. Versículos 20 e 21. 26, 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti,
Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, nos teus aposentos, só por um momento. Esse momento são de 7 anos, viu? O momento de Deus, aí são 7 anos. Porque Deus não tem, não é? Deus é eterno, para Ele não tem tempo, não é? Passado, futuro, para Deus é tudo presente. Então vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a porta. Por quanto tempo? Só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os moradores da terra. Então você vê que não se trata de um lugar localizado, é da terra toda. Eu acredito que esses 3 textos comprovam isso. Os irmãos, eu não estou na apostila, porque foi decidido pelo nosso pastor presidente após a apostila estar pronta, mas eu creio que alguns irmãos anotaram esses textos. Pode pegar as referências e ampliar muito esses textos que mostram que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora vamos mostrar um pouco, irmãos, a diferença entre guardar na hora e guardar da hora. Por exemplo, Noé foi guardado do dilúvio na hora e não da hora. Por favor, pastor Gessé, Mateus 24, 38 e 39. É, 24, 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Amém. Noé não foi tirado da hora, mas não foi livre daquela hora. Ele assistiu, estava presente na hora do dilúvio, só que não foi atingido. Estava protegido dentro da arca. Então ele foi guardado na hora e não da hora. Outro elemento foi guardado na hora. Israel na terra de Gósen, no Egito. Ele viu quando as pragas caíam no Egito, mas a terra de Gósen foi protegida. Êxodo 8, 22 e 23, por favor, pastor Gessé. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Amém. Está claro, não é? Israel assistindo o Egito em aflição, mas eles não foram atingidos. Deus fez uma separação. Então foram guardados não da hora, mas na hora. Eu tenho outros textos aqui, mas não vamos ler para ganhar tempo, porque o relógio corre mais do que a gente pensa. Então, mas os irmãos anotando podem pegar mais referências e ampliar. Quem foi guardado da hora? Ló, sobrinho de Abraão. Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiverdes ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra de Zoar,
quando Ló entrou em Zoar. Amém. Uma vez que expressão interessante, o anjo que foi enviado para trazer o castigo para Sodoma, ele disse: eu nada posso fazer enquanto não sair daqui. Quer dizer que Ló era um empecilho para que o juízo de Deus se derramasse lá. Quando ele saiu dos termos de Sodoma, o juízo de Deus chegou. Ele foi guardado da hora, ele não assistiu o castigo. Assim acontecerá com a igreja. Irmãos, que contraste, o mundo aqui passando a maior aflição nas mãos do anticristo, porque ele opera com injustiça, segundo a eficácia de Satanás. Satanás é inimigo mortal de todo ser humano, é inimigo mortal de toda criatura de Deus. Então ele vai oprimir horrivelmente todos os habitantes da terra. Época que a ira de Deus se estará derramando, com o toque das trombetas, com o derramamento das taças, e a igreja em uma festa lá no céu. Aleluia. Celebrando o casamento da igreja com Jesus. Aleluia. Eu já tive oportunidade, muitos irmãos já me viram naquele programa da televisão, vejam só, aquele programa da RIT. E já estive tratando com muitos opositores, pós-milenistas e pós-tribulacionistas e mid-tribulacionistas. Mas diante desses textos tão claros, ninguém pode contestar. Tem que confessar que realmente reconhece que estão errados. Porque diante da palavra de Deus, eu tive a oportunidade de falar, a palavra de Deus é a autoridade máxima. Diante dela se curvem todos os homens e toda a ciência. Aleluia. Ela é a autoridade máxima. Então, como já dissemos, estamos vendo a manifestação do anticristo hoje, do espírito do anticristo, que nós já mostramos que ele se manifestou desde Nimrod, lá no capítulo 10 e 11 de Gênesis. Agora, irmãos, eu quero entrar num assunto interessante. Por favor, pastor Gessé, Daniel capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Obrigado. Falando aqui claramente do anticristo. Assim como Jesus teve figuras no Antigo Testamento, o anticristo também teve figuras. Uma das figuras foi Nimrod, uma grande figura do anticristo. Outra foi, já não está na Bíblia, mas está na história, naquele período dos 400 anos interbíblico, desde Malaquias até João Batista, houve um período de 400 anos. Então, não temos aí manifestação de Deus, nem profecia, nem revelação, mas temos a história. E a Bíblia, que traz alguns livros, aquela Bíblia de Jerusalém, que traz alguns livros apócrifos, traz os 2 livros de Macabeu, 1º e 2º, são livros considerados apócrifos, não são inspirados. Então, em questão doutrinária, para nós eles não têm valor nenhum, mas em questão histórica, ele é importante. E Deus mostrou a Daniel a atitude do anticristo. Quando se levantou um rei da Síria por nome Antíoco Epifânio, o nome dele não está na Bíblia, mas o que ele aprontou está. Tanto Daniel capítulo 11, se depois vocês quiserem fazer uma leitura minuciosa, do versículo 21 ao 35, fala sobre tudo o que Antíoco Epifânio fez.
que foi uma figura do anticristo. Dos versículos 36 ao 45, fala a respeito do verdadeiro anticristo que se manifestará após o arrebatamento da igreja. E este versículo que o pastor Gessé nos leu: ele cuidará em mudar os tempos e a lei, e vencerá o povo o santo do Altíssimo. Lhe será entregue por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Irmãos, esse versículo tem sido mal interpretado por um grupo religioso que diz o seguinte: ele cuidará de mudar os tempos e a lei, isso é, vai mudar a guarda do domingo, do sábado para o domingo. Não tem nada a ver com isso, viu? Eu posso falar com autoridade, porque realmente não tem nada a ver aqui com questão de lei de sábado e domingo. Ele cuidará em mudar os tempos. Que tempo ele vai cuidar de mudar? Nós já estamos vendo os sinais. Qual é o objetivo do anticristo? É apagar da mente humana o nome de Jesus. É tirar da mente humana o nome de Deus. Veja que Nimrod, quando foi construir a Torre de Babel, disse: façamos para nós um nome. Capítulo 11, verso 2 ou 3 de Gênesis. Façamos para nós um nome. O nome de Deus deve ser tirado, excluído, esquecido. Excluir um Deus da sociedade. Isso é que o anticristo verdadeiro vai fazer. Vai procurar. Então nós estamos hoje em duas grandes eras. É a era antes de Cristo e depois de Cristo. Isso no mundo todo se reconhece, essas duas eras. Mas já se ouve falar hoje em mudança. Nova ordem mundial. Já se ouve falar agora na época de peixe, né? Agora, enfim, já estão inventando outros nomes aí para excluir o nome de Jesus. Ele cuidará em mudar os tempos, porque essa nova geração, vivendo sob o império do anticristo, não se fala mais depois de Cristo, antes de Cristo. Era de aquário, era de peixes. Ele cuidará em mudar os tempos. E a lei judaica cristã, que considera o casamento monogâmico, que considera o casamento um homem e uma mulher. Essa lei que Deus condena o homossexualismo. Jesus ama os homossexuais, não ama as suas atitudes. Se eles se arrependerem, Jesus perdoa e salva e transforma, não é? Então, mas são leis e agora essa absurdo de lei de gênero. Irmão, se eu falar aqui uma expressão um pouco forte, me perdoe, aqui só tem homens, somos obreiros, não é? Eu estava lendo, aliás, ouvindo o noticiário na semana passada, que estão estudando agora para o órgão genital feminino não ter mais o nome pelo qual ele é conhecido na medicina. Não pode mais dizer vagina, para não deixar as lésbicas constrangidas. Tem que falar o buraco da frente. Nós estamos, é o anticristo mostrando a sua cara, revelando a sua natureza. Vamos continuar resistindo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes eu chego aqui, já tem alguns irmãos orando e diz: Senhor, abençoa o nosso Brasil. Jesus, cuida da nossa nação. Eu tenho feito alguns encontros de casais e tenho procurado divertir os pais. Acompanhe a escolaridade dos seus filhos. Procure ver os seus caderninhos, suas revistas, seus livros, porque estão insuflando muita coisa diabólica aí, viu? Eu passei por um exame médico. A médica que me examinava era membro da igreja luterana, e eu me identifiquei como pastor da Assembleia de Deus. Eu disse: pastor, estamos passando um período muito complicado. Uma amiga minha que tem uma menina de 12 anos numa escola, classe mista,
A professora mandou as meninas todas virem para frente, tirar a blusinha, ficar nuas da cintura para cima. Chamou os meninos para palpar o seio das meninas e chupar o seio das meninas dentro da classe. E uma garota, filha de um cristão, ela filmou no celular, comunicou com o pai dela na mesma hora. E o pai dela conseguiu entrar na justiça, processou a escola e processou a professora. Então, a situação é mais perigosa do que nós podemos pensar. O anticristo está forçando a porta. Quando a igreja sair, ele vai respirar. Agora é comigo. Só que o seu tempo é curto. O seu tempo não é longo, porque o controle é de Deus. Ele só age até que Deus permite. Quando Deus falar basta, basta. Não há poder nem no inferno e nem em lugar nenhum para resistir. E eu me lembro, amados, todos os irmãos que se lembram, quando havia aquela guerra fria dos Estados Unidos com a Rússia, no tempo de Nikita Khrushchev, havia o mundo estremecendo, com medo, porque se a Rússia apertasse um botão, destruiria o mundo. Um dia acabou aquele império, a Rússia se dividiu e acabou tudo. Não assusta mais. Deus falou basta. E o poder da Rússia se desmanchou. Lembra do muro que dividia a Alemanha Oriental e Ocidental? Quantos morreram tentando atravessar aquele muro? Um dia Deus falou basta, o muro caiu. Sem nenhum tiro. Então Deus tem o controle. E Ele não perde o controle. E veja, tudo que vai acontecer Ele já avisou. Já está escrito. Graças a Deus. Então a nossa esperança agora é Jesus Cristo. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando Jesus. É a nossa esperança, é Ele, não é? Glória a Jesus. Alguém se preocupa, me pergunta: o anticristo já nasceu? De onde ele vem? Eu não sei se ele nasceu ou não. Mas a minha preocupação não é o anticristo. A minha esperança é Jesus, é o verdadeiro Cristo, né? Nele que nós esperamos. Glória a Jesus. Como é do nosso conhecimento, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que se dará a qualquer momento. Pode acontecer antes que eu termine a minha palavra aqui. Pode ser que a nossa escola vai continuar lá, né? Pode ser, não é, irmãos? Pode ser. Claro. O nosso dever é estar preparado. Nossa lamparina acesa, cheia de azeite, para não sermos decepcionados. Já dissemos que Jesus, após ressuscitado, permaneceu na terra por 40 dias. Foi visto somente pelos seus discípulos. Nós já falamos e já lemos aqui textos. Assim a igreja também será arrebatada sem que o mundo perceba. Quando o mundo perceber, já era. A nossa igreja aqui bonita, né? Repleta, cheio de instrumentos musicais, móveis. De repente Jesus vem e nos leva. Os crentes deixaram a igreja aberta e foram embora. Pode entrar aí, pode pegar tudo que quiserem agora. Não precisa mais nada disso. Já tem coisa melhor lá. Já tem coisa melhor. Pode acontecer, não é, irmãos? Pode sim. Glória a Jesus. Então Jesus virá arrebatar a sua igreja em um abrir e fechar de olhos. Estaremos para sempre com o Senhor.
Seja E louvado. tudo isso mostra que nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Jesus pode vir a qualquer momento. Irmãos, o que eu gostaria agora de definir com os irmãos é alguma coisa que acontecerá após o arrebatamento. É de interesse? É claro que é de nosso interesse. Se a palavra de Deus informa, porque nós precisamos saber. Tanto para nos prevenir, como para prevenir outros também, não é? Olha, se abriga em Jesus, a arca do Evangelho, porque a ira de Deus vem. Daniel e João, evangelista, só tem mais 14 minutos. Daniel e João, evangelista, viveram em época muito parecida. Época de grande aflição para o povo de Deus, de grande perseguição. Daniel viveu nos dias em que Jerusalém foi invadida pelo exército babilônico sob Nabucodonosor, general era Nebuzaradão, quando invadiram a cidade, destruíram tudo. Por favor, pastor Gessé, Daniel 7, capítulo 8, versículo 8 e versículo 25. 7. Versículo 8, depois verso 25. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Agora o verso 25, por favor. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Amém, obrigado. Deus revelando aqui a Daniel a ação do anticristo. Algumas coisas das profecias de Daniel se aconteceu nesse período interbíblico, nos 400 anos, período do Juda Macabeu, que a história revela bem. Flávio Josefo também fala bastante desse período, que foi um período para Israel de grande aflição. No capítulo 2 de Daniel, todos nós já sabemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma imagem espantosa, com cabeça de ouro, com peito, braço de prata, com o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E ele acordou assustado. Que sonho esquisito. E ele chamou os seus conselheiros, magos, feiticeiros, e ele queria que eles dissessem o que ele sonhou e o que significava o sonho. Ele disse que havia se esquecido do sonho, sabia que tinha um sonho, mas esqueceu os detalhes. Eu particularmente, é um pensamento meu, eu creio que ele não havia se esquecido, ele não confiava muito nos magos. Se vocês adivinham realmente, vão adivinhar o que eu sonhei. E se adivinhavam, aí eu creio na interpretação. Caso contrário, vocês estão preparando mentira para mim. Eles fracassaram como tinham que fracassar, porque o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Salmo 25, verso 4. Disseram: rei, mas não há ninguém que peça isso, então vou matar todos vocês. E Daniel, os companheiros dele, Ananias, Misael e Azarias, estavam também no meio dos que deveriam ser mortos. Quando Daniel soube, reuniu seus companheiros num culto de oração. Ele mandou pedir um prazo e foram orar. 4 moços crentes numa época de aflição orando. E Deus revela o sonho para Daniel.
A Bíblia não diz que Daniel sonhou, diz que Deus revelou na oração. E ele viu o sonho do rei. E com o sonho a interpretação. Aí pediu audiência ao rei. E o rei disse: você pode? Os meus sábios não puderam. Será que você pode? Disse: rei, eu não sou melhor do que os teus sábios, mas há um Deus no céu. Não são os deuses da Babilônia, não. Os deuses da Babilônia não sabem mesmo. Mas há um Deus no céu que sabe. E ele revela o segredo. Então me diga o que foi que eu sonhei. Tu estava no teu leito, ó rei, e subiram os teus pensamentos. Capítulo 2, verso 29. O que há de acontecer depois? Qual era a preocupação de Nabucodonosor? Será que os meus sucessores vão saber manter o reino de Babilônia? Será que o reino vai continuar? Será que outros povos irão governar? E qual era a dúvida de Daniel? Jerusalém está destruída, o templo destruído, nossos reis acabaram. E o Messias não vai vir? Não há possibilidade da vinda do Messias? E Deus aqui revelou para Nabucodonosor que o reino passaria, e Daniel entendeu que o Messias viria. Aleluia. Não importa a circunstância, o que Deus falou que vai fazer, Ele faz. Porque no fim da visão, o rei via uma pedra cortada das mãos que caía no pé da estátua. Destruía a estátua, ela desaparecia, a pedra crescia e enchia a terra, e esse reino não passará a outro povo. Daniel falou: é o nosso Messias. Meus irmãos, que coisa impressionante. Você pode calcular junto comigo o espanto de Nabucodonosor? Então começa Daniel, falou: olha rei, tu estava na tua cama pensando. Eu pensei isso mesmo. Ele sabe até o que eu pensei. E você viu uma grande estátua, com cabeça de ouro, com os braços e peito de prata. É isso mesmo. É isso mesmo. Já que você entendeu, o teu Deus revelou, Ele também te mostrou o que significa. A cabeça de ouro és tu. E foi revelando cada um. Nós vamos abreviar porque eu já tenho mais só 7 minutos. Mas o fato é que Deus atendeu lá a curiosidade de Nabucodonosor, mostrando que o seu reino passaria, e mostrou a Daniel que a promessa de Deus estava em pé, o Messias iria vir. Como eu só tenho mais 6 minutos e o nosso pastor presidente me permitiu que eu apresentasse meu material, eu vou apresentar, e se for do grado do pastor e do nosso Deus, talvez a próxima semana nós consigamos concluir esse assunto. Eu escrevi pela graça de Deus um livro, um comentário sobre o livro de Daniel, mas já esgotou a 5ª edição. Estou recebendo muitos pedidos dele, mas não tenho mais, preciso fazer uma nova edição. Deus proverá para fazer essa nova edição. E agora eu lancei o livro de Daniel. Lançamos aqui no dia 1º, na nossa primeira reunião de obreiros em maio. Eu tenho aqui a alegria de ter o prefácio do nosso pastor presidente. Para mim, esse prefácio para mim é um troféu. E se existe orgulho santo, irmãos, me permita, eu fiquei meio orgulhoso, viu? Porque o pastor presidente me falou: eu gostei do teu livro. Para mim isso é uma alegria muito grande, não é? Um homem da experiência, do conhecimento do nosso pastor, e eu creio profundamente na sua sinceridade, então me deixou feliz. Além do que muitos irmãos já o utilizaram e têm sido bem-sucedidos. Mas existe aqui algumas curiosidades. Todos nós sabemos já de onde nasceu as 2 seitas que existiam em Israel, da seita dos fariseus e dos saduceus. Por que nasceram? Onde nasceram? E qual foi a sua origem? É importante que o obreiro conheça isso. Jesus vivia em constante conflito com os fariseus e com os saduceus. Parece que os saduceus eram os testemunhos de Jeová da época, né? Não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, nem coisa nenhuma. Era meio materialista. Os fariseus acreditavam em um e no outro.
De onde nasceram essas seitas? Por que nasceram? Então é bom conhecer. E eu já falei aqui na quarta-feira, mas eu creio que alguns irmãos que estão aqui hoje não estavam na quarta, vou repetir. Quando o rei inaugurou aquela imagem que ele fez, lá no capítulo 3, ele disse que ia fazer uma festa de inauguração. E quando tocasse os instrumentos, era para todos se ajoelharem e adorarem a imagem que ele levantou. Lá ele não fez acepção, todos os povos vieram e todos os príncipes, governadores, sátrapas, prefeitos, todos deviam estar presentes. E aquele que não adorasse a imagem seria lançado no lago, na fornalha de fogo ardente. Sabemos que Ananias, Misael e Azarias, Deus não os livrou de ser lançado na fornalha, livrou eles dentro da fornalha. Mas a minha pergunta é a seguinte: e Daniel? O texto não fala nada de Daniel, não é? Será que ele adorou a imagem? Um homem fiel como ele era? E se não adorou, por que não foi lançado na fornalha? Alguém já me disse que estava viajando. Não estava não, ele estava presente na reunião, mas era a ordem do rei. Mas por que não lançaram ele na fornalha? Quem quiser saber vai comprar meu livro, tá bom? Maldade, né, irmão? E eu tenho aqui Deus na família. Eu sou casado com a mesma mulher há 54 anos. Vai fazer 55 agora em janeiro, se Deus quiser. Então, eu ministro em encontro de casais há mais de 35 anos. Tenho experiência, né, na vida de casados. E para acompanhar a minha ministração em encontro de casais, eu lancei esse Deus na família. Eu acredito que todo obreiro devia ter esse livro, porque quantas vezes o pastor é consultado por algum casal sobre algum problema, e nem sempre é fácil responder e atender essa solicitação. Mas na Bíblia temos orientação em todos os sentidos, graças a Deus. E tem algumas perguntas que eu costumo fazer às vezes. Me permitam, mas só 5 perguntas. Vocês pensem como devem pensar aí. Como deve ser o jejum do casal cristão? Claro que o jejum do casal é diferente do jejum do solteiro, não é? Como deve se comportar o casal cristão na semana da Santa Ceia? Os irmãos já ouviram falar antigamente que na semana da Santa Ceia o marido e a mulher têm que dormir separado? Falava-se muito isso, não é? Doutor Caramuru, nós estávamos numa igreja na Zona Norte e o pastor disse para ele que estava viajando para o estado de Tocantins. Esse pastor é um alto funcionário do Bradesco e estava hospedado na casa de um irmão que tem dono de uma fazenda, uma grande casa, um alpendre muito grande. E chegando da noite, os irmãos começaram a chegar e armar rede no alpendre do irmão. Aí ele ficou curioso: irmão, por que esse pessoal está armando rede aí? É porque é semana de Santa Ceia, eles não podem dormir com a sua esposa. Então eles vêm dormir aqui. Isso aconteceu agora, recente, viu? Então, são assuntos bons a ser discutidos. É lícito ao casal cristão ter um planejamento familiar? Deus aprova o divórcio? Se aprova, em que circunstância? E se não aprova, por quê? E essa última pergunta tem me dado muito trabalho em todos os encontros de casais que eu faço. Na intimidade do casal, existe alguma restrição bíblica ou tudo é permitido? Alguns pastores têm dito na televisão que dentro de 4 paredes o casal faz o que bem entende. Não é verdade. Quem criou sexo foi Deus. E aquele que cria estabelece regras no seu uso. Quem usar contra a regra do Criador, peca contra o Criador e peca contra Deus. E peca contra o nosso corpo. Pois bem, irmãos, e eu estou fazendo uma promoção para a nossa escola. Daniel, que eu vendia a R$40, e eu acho um preço justo, porque só Deus sabe o trabalho que ele me deu, eu estou entregando por R$25. Quer dizer, um grande desconto. Por R$25. Ontem eu fui tomar um lanche com o doutor Caramuru, pagamos R$30 do lanche. Então, o livro por 25, não é? E o lanche já acabou, já estou com fome outra vez. E o dinheiro já ficou lá. O Daniel, o livro fica conosco a vida toda.
E o Deus da Família que eu vendia por 20, estão entregando por 10. Dá por R$30, vocês têm os dois. E eu tenho uma maquininha abençoada lá, que passa o cartão nela, viu? E ela não pede dinheiro não. Passou o cartão, débito ou crédito, tudo liberado. Amém. Eu vou sair daqui hoje às 14 horas, porque eu tenho um compromisso numa igreja Assembleia de Deus de Itapetininga. Então, até 2 horas estarei aí servindo os irmãos. Se alguém quiser me dar a honra, me procurar, terei prazer de atendê-los. Muito obrigado pela vossa atenção, Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, pelo carinho com quem nos tem tratado. Obrigado a todos os nossos irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.